Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Agora iremos falar sobre formas de exploração da apicultura. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. As formas de exploração da apicultura são apicultura fixista, que são os apiários fixos, e apicultura migratória, são os apiários migratórios. Na apicultura fixista, há um baixo investimento, como característica. É uma atividade complementar dentro da propriedade. Há uma sazonalidade na produção de mel, visto que acompanha a sazonalidade também da floração. Tem a produção de outros produtos e pode estar ali em consórcio com outras atividades dentro da propriedade. Na apicultura migratória, requer uma dedicação exclusiva, porque o apiário ele irá se mover conforme as demandas, como, por exemplo, acompanhar a floração de determinadas espécies de plantas. Portanto, há um investimento alto, porque tem esses deslocamentos. No entanto, há uma maior produtividade. Como falei, acompanha a floração ou a época de floração de diversas espécies de plantas. Quais são os indícios de que um local é ideal para a instalação de um apiário? Então, devemos observar se a área possui muitas abelhas na natureza, se existem apicultores na região, se as floradas existentes na área são de espécies reconhecidas como melíferas, se há a presença de muitos enxames na natureza e há informação de retirada de muito mel, por exemplo, em oco de pau, se há existência de apicultores na região e a visualização de plantas de valor apícola são normalmente fortes indícios de que o local é bom para a instalação de um apiário. Então, vamos falar agora sobre os apiários fixos. Na escolha do local para o apiário, tem que ter florada por perto, pois são das flores que a abelha retira o néctar e o pólen. A água disponível à distância máxima de 300 metros das colmeias. Na ausência de fontes naturais, utilize bebedouros artificiais com água limpa e fresca. E em casos extremos, uma colmeia pode chegar a consumir 20 litros de água por semana. Então, aqui para exemplificar, por exemplo, um açude. Então, você pode ali estar colocando o apiário a uma distância aí de 300 metros desse local. O local onde será instalado o apiário tem que ter fácil acesso para assegurar a movimentação sem dificuldade para as pessoas e materiais apícolas necessários à produção. Tem que ser um bom local de sombreamento em regiões quentes e o sol direto sobre as colmeias é prejudicial e compromete a produção. Por isso a necessidade de instalar o apiário em local que proporcione sombra. Proteção contra ventos, principalmente nas regiões frias, pois provoca um resfriamento excessivo das colmeias. Então, aqui nessa imagem, para exemplificar, então, o ideal seria o que? Colocar as colmeias onde você observe que vai estar sombreado. Então, tem 3 situações aí para a gente observar. Ainda dentro da escolha do local, a distância entre apiários fixos deve ser aproximadamente 3 quilômetros. Então, se tiver mais de um apiário dentro da propriedade, deve obedecer a esse distanciamento. Para assegurar que o raio de ação das abelhas é em torno de 1,5 km, o que garante menor competição por alimento entre as colônias dos apiários próximos. Para garantir a segurança e tranquilidade de pessoas e animais, os apiários devem ser distanciados no mínimo 400 metros de casas, escolas, criações ou qualquer outra construção habitada. E não se esqueça de que o apicultor é o principal responsável por esta atividade. Então, qualquer acidente que ocorra, devido à negligência técnica da localização dos apiários, é responsabilidade do apicultor.
Então, o raio de ação, como falei anteriormente, das abelhas para a coleta do néctar e pólen é de aproximadamente, ou são de aproximadamente, 1.500 metros. Por precaução, na instalação de um apiário na zona rural, deve-se observar as distâncias de segurança. Então, falei antes de no mínimo 400 metros, né, e tem essa outra referência falando em escola e residência pelo menos 500 metros, criações de animais domésticos pelo menos 300 metros e estradas e rodovias também 300 metros no mínimo. Então, aqui a gente tem um exemplo da distribuição das colmeias dentro do apiário. As colmeias devem ser instaladas em suportes individuais, com distância de 2 metros entre si e de 4 a 5 metros entre as fileiras. A forma de distribuição das colmeias dentro do apiário vai depender da área disponível, das condições do terreno e de outros fatores. Porém, pode estar em fileiras simples ou duplas, meia-lua ou em círculo, que eu falarei um pouco mais adiante em forma ilustrativa. O número de colmeias por apiário depende da capacidade de suporte da região, da vegetação, da florada e outros aspectos que já falei anteriormente. No entanto, a orientação geral para os apiários fixos é que não ultrapasse 30 colmeias. Acima disso, fica complicado o manejo em determinadas épocas do ano. Então, aqui, para ilustrar a distribuição das colmeias dentro do apiário, então pode ser em fila única, espaçados a cada 2 metros. O que é que deve ser observado? Que o alvado, tá? Essa estrutura aqui na base da colmeia, onde as abelhas entram e saem da colmeia, devem estar todas direcionadas para o mesmo lado. No exemplo de baixo, aqui tem a distribuição em fila dupla com o corredor. Tá? Então, entre uma colmeia e outra na fila 2 metros, entre uma fila e outra 5 metros. Qual a observação aqui? O posicionamento do alvado. Tá? Então, nesse caso aqui, eles ficam em lados opostos. Tá? Então, uma fileira, que o alvado está direcionado para fora, assim como a outra fileira também. Tá? Então, eles ficam posicionados em lados opostos. Outra forma de distribuição das colmeias é em zigue-zague, com os alvados para o mesmo lado. Então, em zigue-zague aqui, tá? Em zigue-zague, e os alvados sempre para o mesmo lado. Pode ser distribuído também em semicírculo, com os alvados voltados para dentro ou para fora, dependendo do diâmetro do círculo. Tá? Então, aqui é em semicírculo ou em meia-lua. E a distribuição das colmeias em círculo. Tá? Então, aqui a distribuição dela é em círculo, com os alvados voltados, nesse caso, para fora. Tá? E é interessante que ele fique para fora, porque aí tem maior facilidade das abelhas entrarem na colmeia. Dicas importantes. Para maior controle da atividade apícola, numere todas as suas colmeias, de preferência na parte da frente e de trás do ninho, com números de no mínimo 10 centímetros, para visualizar bem, que isso facilita as anotações necessárias para o controle do apiário. Para maior durabilidade das colmeias, elas devem ser pintadas ou impermeabilizadas e sempre mantidas cobertas. Para a apicultura orgânica não é permitida a pintura das caixas, sendo aceita a impermeabilização com cera de abelha ou óleo vegetal, sem uso de parafina e querosene. Mais dicas. O uso de suporte para a colmeia é imprescindível para a preservação do fundo da caixa. Além disso, ele ajuda no controle de ataque de formigas e sapos. O suporte deve estar a uma altura de aproximadamente 50 centímetros do solo. Mantenha sempre limpa a área do apiário. Galhos secos e amontoados de matos são ótimos abrigos para os inimigos naturais das abelhas, como formiga, podendo causar grandes prejuízos. É importante a avaliação da pastagem apícola. Então, qual é a época apropriada para implantar um apiário? Então, os períodos de maiores e melhores floradas. Então, deve observar isso em cada região. Então, melhores posturas e maior atividade das abelhas na busca de néctar
pólen e própolis. Número de colmeia é baseado na capacidade de produção de néctar e pólen da região e depois na capacidade do apicultor. Mas aí já fiz uma ressalva anteriormente que não exceder 30 colmeias por apiário. Existem diferentes formas de povoamento das caixas, né? Então, na hora de formar o apiário, pode ser comprando, tá, de algum produtor, pode ser através da captura de enxames ativos ou alojados em algum local, ou na captura de enxames passivos, que abandonaram suas moradias e que também estão em processo de enxameação ou processo de divisão natural. Tá? Então, no povoamento do aviário, que você vai comprar as colmeias já povoadas, devem ser adquiridos de empresas apícolas com experiência no ramo e apicultores idôneos. Então, saiba sempre de quem você está comprando. Na compra, devem ser observadas a sanidade dos enxames, tamanho da família e idade da rainha. Tá? E é importante você consultar outras pessoas, outros apicultores, né? Pegar a experiência deles, de onde eles compraram, né? Para poder ter um pouco mais de segurança ou garantia que aquelas abelhas que vocês estão adquirindo são de boa procedência. No caso de capturar enxames voadores, que é a segunda forma, com caixa-iscas, então, elas podem ser confeccionadas de madeira ou papelão após a preparação e devem ser colocadas 2 a 4 metros de altura em relação ao chão. A época ideal para a colocação dessas caixas-isca é a mesma da enxameação, que coincide com a época das floradas intensas, da safra do mel em cada região. Então, assim, como é que é feito? Então, coloque os sarrafos nas laterais superiores da caixa de papelão. A finalidade de se colocar os sarrafos nas laterais superiores da caixa é dar sustentação dos quadros no ninho com cera nova. Depois, esfregue folhas de erva cidreira nas partes internas da caixa isca, que é o uso de folhas ajuda a atrair os enxames e diminuir ou eliminar cheiros estranhos na caixa de papelão. Depois, pega os quadros com tira de cera alveolada na caixa isca. Então, vai colocar esses quadros dentro da caixa isca. Fechar a caixa isca com fita crepe. Fazer uma abertura, que é o alvado, por meio com aproximadamente de 1,5 cm de altura por 3 cm de comprimento, na parte inferior da caixa. Forre a caixa isca com saco plástico transparente e pendure a caixa isca forrada em árvore. Lembrando que ela tem que ficar em torno de 2 a 4 metros de altura. E aí verifique se está havendo entrada de abelha, né, ou do enxame dentro da caixa. Retire essa caixa da árvore, transfira os quadros com as abelhas para o núcleo, que a transferência deve ser feita de quadro por quadro, na mesma sequência que os quadros estavam dentro da caixa isca de papelão, certificando de que a rainha também foi transferida para essa nova caixa. E aí transporte a caixa núcleo e ao anoitecer deve ser fechada com espuma para ser transportada até o apiário. Então, assim, é dessa forma que a gente captura enxames em determinados locais, que é a segunda forma de fazer um povoamento em um apiário. E a terceira forma é capturar enxames alojados. É o método de transferência de enxames em locais como cupins, árvores, residências, para as colmeias racionais. E pode ser feito em qualquer época do ano. Então, essa é a terceira forma de povoar o apiário. Então, localize o enxame. Então, onde é que ele vai instalar? Vamos supor que esteja aí no tronco de uma árvore. Aplique a fumaça no enxame com o fumigador. Então, deve ser feito de forma moderada essa aplicação de fumaça. Espere pelo menos 3 minutos para iniciar o trabalho. Repita essa aplicação de fumaças de acordo com a necessidade, se perceber que as abelhas estão muito agressivas. É importante limpar a área que abriga o enxame, então em volta ali deve ser limpo para facilitar o seu trabalho. Localize os favos.
Retira os favos em sequência. Então isso é muito importante. A sequência que ele está lá dentro do nosso exemplo aqui, que é do tronco de uma árvore, tem que tirar da mesma sequência e colocado dentro da caixa de captura. Os favos com mel devem ser colocados em balde com tampa para evitar saque pelas abelhas. E os favos escuros com pólen, ressecados e vazios devem ser colocados em saco plástico ou em baldes para serem reaproveitados futuramente. E aí, o que você vai transferir para a caixa de captura são os favos que contêm as crias. Lembrando, na sequência que foi retirado do tronco da árvore. Corte esses favos de cria do tamanho do quadro. Fixe os favos de cria no quadro do ninho. Então, o favo de cria deve ser fixado nesse quadro utilizando uma liga de borracha ou barbante na mesma posição encontrada no enxame capturado. Transfira as abelhas para a caixa de captura. Então, essa transferência pode ser feita utilizando um recipiente como uma caneca ou uma concha e vai colocando dentro da caixa de captura. Observe o comportamento das abelhas. Operárias com o abdômen voltado para cima ou entrando espontaneamente dentro da colmeia é um indicativo que a rainha se encontra lá dentro da caixa de captura. Caso as operárias não estejam entrando espontaneamente na caixa de captura, observe em volta se há a formação de cachos de abelha, o que pode ser um indicativo que a rainha não entrou na colmeia. A rainha estando dentro da caixa de captura, então o enxame deve ser alimentado com xarope, mistura de água com açúcar na proporção de 1 para 1. E aí transporte o enxame capturado até o apiário. A colmeia deve ficar no local de captura pelo um período mínimo de 3 dias, para que os favos sejam soldados e o quadro de ninho no quadro de ninho pelas abelhas. Tá? Alimente artificialmente as abelhas capturadas, para substituir a reserva de mel que foi retirada. A alimentação artificial colocada de cera. Desculpa, a alimentação artificial e a colocação de cera alveolada, o recebimento de crias fechadas de outra colmeia e a troca de rainhas são os cuidados necessários para um bom desenvolvimento do enxame no apiário. Então, é isso e até a próxima aula.